Certo, então vamos começar. Na aula passada eu passei uma atividade. Não tem muito como eu corrigir, né, a atividade aqui com vocês, porque ela era de forma individual, né? Cada um tinha que montar uma escala, aí depois disso montar a relação com as escalas oficiais. Mas eu gostaria de fazer a escala de alguém, certo? Quem gostaria de falar aí a escala que fez? Poderia compartilhar com a gente, diferente daquela, né, que eu fiz na aula. E aí, quem fez? Professor, Oi. eu li lá a tarefa que o senhor passou, o dia que o senhor passou, né? E eu achei que era para fazer uma escala e podia escolher se eu queria fazer em Celsius, Kelvin ou Fahrenheit. E eu fiz só de Celsius, eu não sabia que era para fazer as três, eu achei que era para escolher um. E eu vi isso só ontem à noite, que era para fazer das três. Não tem problema não, já era, né? Mas não tem problema não, pode Bom, ficar de boa. E aí, gente? Quem poderia falar aí a escala que usou? Mas não inventa agora não. Fala que usou mesmo, que aí nós já descobre se acertou, né? Fala aí pra gente. Ajuda nós. Professor, esperar eu procurar o caderno aqui, eu falo, mas tem que encontrar. Pode ser, cara, pode ser. E eu tenho a foto aqui, vou procurar aqui. Peraí. Tá me ouvindo certinho aí? Sim, senhor. Eu coloquei 20 quando congela. Hum. Aí eu queria encontrar 135 nas outras. E ela ferve a 160. O que é o negócio que você falou do 135 aí, que eu não entendi? Eu queria encontrar nas outras. Ah, entendi. Tá certo. Então a sua vai de 20 graus a 160. Vou E colocar 20J a 160J, pode ser? pode ser. Então essa é a escala do José. A gente pode então montar a relação dessa escala. Nem precisa ter um valor igual ele usou. A gente pode montar só a formulazinha, que era o que estava pedido, tá? Com as outras escalas. Vamos fazer com Celsius. Celsius vai de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. Fahrenheit vai de 32 graus Fahrenheit a 212 graus Fahrenheit. E Kelvin vai de 273 Kelvin a 373 Kelvin. Essas são as três escalas oficiais e a do José. Vou montar a relação então. Vou montar a relação, a gente coloca aqui um valor chamado de TJ. Aqui a gente tem o TC, TF, TK. Certo? Vou dar um zoom aqui para ficar mais visível. Aí lembra das setinhas, né? Sempre colocar as duas setinhas. Todas as escalas. Aqui não deu. Colocar o menos, né? Que sempre vai ser menos. A gente começa. Vamos montar com as duas aqui. Ô, professor, mas não fica errado se eu não colocar setinha, não, né? Não, eu coloco só pra gente lembrar da ordem. Não precisa, pode ir direto, né? Eu coloquei Pode, só na primeira, se eu não me engano. a gente pode ir direto pra essa parte aqui, que é quando a gente começa a usar elas, né? Entendi. Que é TJ menos 20 dividido por 160 menos 20. Sempre essa ordem. Então aqui vai ser TC menos 0 dividido por 100 menos 0. Certo? Então, TJ menos 20 continua sendo TJ menos 20. Dividido por 160 menos 20, 140. Igual a TC sobre 100. O número que o José escolheu
número tranquilo, dá para a gente cortar esse zero com esse zero aqui. Já ficou TJ menos 20 sobre 14 igual a TC sobre 10. A gente pode simplificar mais, né? Os dois são números pares, se é par, divide por 2. Certo? Aqui a gente pode dividir por 2, dividir por 2. Vai ficar TJ menos 20, 14 dividido por 2, 7. Igual a TC sobre 5. Não dá para simplificar mais aqui. Essa é a relação de transformação da escala do José com a escala de Celsius, certo? Vamos montar agora então a relação da escala do José com a escala de Fahrenheit. Vai ser TJ menos 20 dividido por 160 menos 20. A mesma relação em todos os casos, certo? Agora vai ser que TF menos 32 sobre 212 menos 32. Que fica TJ menos 20 dividido por 140. Faz todinho. Deixa eu desativar o som aqui, né? Porque senão fica muita gente conversando. Aqui então vai ser TF menos 32. Quanto que é 212 menos 32? Quanto que é? Quanto que é? Lembra? De 32 a 212 tem quantos numerozinhos? 172? Não. É 180. 180, muito bem. Pode cortar o zero. Cortamos aqui. Os dois são pares, divide por 2. Vai ficar TJ menos 20 dividido por 14 dividido por 2, 7. Igual a TF menos 32 dividido por 9. Essa então é a segunda relação do José. Vou colocar aqui. A terceira com Kelvin. A gente pode fazer então TJ menos 20 dividido por 160 menos 20. Aquela mesma, certo? E aqui vai ficar TK menos 273 dividido por 373 menos 273. TJ menos 20 dividido por 140 é igual a TK menos 273 dividido por 373 menos 273, 100. Que então corta o zero é igual a de Celsius, né? E divide por 2 a parte de baixo. Igual ao do Celsius. TJ menos 20 dividido por 7 é igual a TK menos 273 dividido por 10 dividido por 2, 5. Então essa é a relação de Kelvin, certo? Então a gente tem aqui a relação então da escala do José com as 3 escalas oficiais. Ficou alguma dúvida nisso aqui, gente? Deu certo aí, José, o seu? Deu isso aí mesmo? Deu isso aí. Fechou, então. Então vamos agora para a próxima revisão, que hoje eu já postei lá, né? Tem uma outra lista, se alguém já olhou, deve ter percebido que a gente pulou então de conteúdo, a gente saiu daqui das escalas e foi para dilatação. A dilatação, só relembrando, né, o que é, a gente tiver aqui aquele mesmo desenho que eu fiz na sala de vocês, quando ainda era presencial, saudades inclusive. A gente tem um fogo aqui, que nessa barra a gente tem várias moléculas, e essas moléculas se agitam, né? Agitação das moléculas, elas têm uma temperatura, que é o grau de agitação dessas moléculas. Essas moléculas se agitando então aqui. Se a gente colocar essa barra aqui numa fonte de calor, se é uma fonte de calor,
a temperatura vai aumentar. Se a temperatura aumenta, a agitação aumenta, certo? Quando a gente aumenta o grau de agitação das moléculas, né? E se aumenta o grau de agitação delas, elas começam a se movimentar mais. E se elas se movimentam mais, elas acabam ocupando um espaço maior. Como elas ocupam um espaço maior, significa que o objeto em si ele vai aumentar de tamanho. Então, a dilatação basicamente é um aumento, né, de tamanho de qualquer objeto que tenha uma variação de temperatura. Então, se a gente aumenta a temperatura dessa barra, ela vai aumentar de tamanho, certo? Ela vai aumentar, ela tem uma variação no seu tamanho, que variação a gente chama de delta, né? Vai ter uma variação do seu comprimento, da sua superfície ou da sua área, do seu volume, certo? E o mesmo acontece se a gente diminui a temperatura, certo? Se eu diminuo a temperatura, ao invés de ter uma fonte de calor, eu coloco essa barra, né, desse objeto no freezer, a agitação das moléculas ela vai diminuir, né? Perde calor, diminui a temperatura, a agitação diminui. Se a agitação diminui, ocupa menos espaço, então há uma contração. Tem uma variação de comprimento? Tem. Só que agora ele diminuiu, né? Ele não aumentou. O cálculo é o mesmo, tá? O raciocínio é o mesmo, a diferença é a variação de temperatura que vai ser negativa, né? Porque se eu vario a temperatura e a variação final menos a inicial, quando a gente está aumentando a temperatura, a final é maior que a inicial. Então dá um número positivo. Agora, se a gente está fazendo uma variação de temperatura que a final é menor do que a inicial, quando a gente faz final menos inicial, vai dar um valor negativo. Esse negativo, ele significa que então a gente está, em vez de dilatando, está contraindo. Mas é igual. E assim como eu expliquei para vocês lá na época, a gente divide a dilatação em 3 casos, né? Não significa que o objeto vai dilatar dessa forma. A questão é que a gente divide para ficar mais fácil o entendimento. A primeira delas é a variação, a dilatação linear. A dilatação linear é só no seu comprimento, tá? Então, se a gente está medindo um objeto que ele está aumentando a sua temperatura, ele vai dilatar e a gente vai ter uma variação no seu comprimento. Ele vai ficar maior, certo? Essa é a primeira dilatação que a gente estuda, né? A dilatação linear. E ela trabalha apenas com comprimento, em centímetro, metro, milímetro, em qualquer unidade de comprimento que a gente esteja trabalhando, certo? E a fórmula da dilatação linear é muito semelhante, caso de todas essas dilatações, né? Espero que vocês lembrem que é o seguinte: ΔL, que é o tanto que vai dilatar, é igual ao valor do comprimento inicial. A gente sempre tem que levar em consideração quanto que esse objeto tem para saber o quanto que ele vai aumentar. Vezes o coeficiente de dilatação linear, que é aquela propriedade de cada material, né? Cada material tem um coeficiente de dilatação diferente, certo? Vezes a variação de temperatura, né? Que é muito importante. Variação de temperatura vai nos dizer, né, se está aumentando, se está diminuindo, né? E tem que existir uma variação para existir uma dilatação, certo? Se eu não vario a temperatura, o objeto continua no mesmo tamanho, tá? Não dilata e nem contrai, certo? Então aqui a gente tem a fórmula básica que a gente usou até mandar parar, né? De variação. E vamos lá para o livro agora. Vou achar ele aqui. Aqui a gente tem o livro, né, várias questões de dilatação. Vamos fazer A1 como exemplo, bem simplesinha. Está dizendo o seguinte: qual o aumento do comprimento que sofre uma extensão de trilhos de ferro com 1000 metros ao passar de 0 graus Celsius para 40 graus Celsius? Sabendo que o coeficiente de dilatação térmica linear do ferro é 12 vezes 10 a menos 6 grau recíproco. É muita informação, mas é simples, né? Primeiro vamos descobrir o que ele quer. Porque na fórmula a gente tem ΔL, L0, o alfa, que é o coeficiente, e o ΔT. Não é porque o ΔL está isolado que a gente vai calcular ele sempre, né? A gente pode trabalhar num exercício que ele te dá a variação, mas quer que você calcule o L0,
ou o alfa, ou o delta t. Então, a primeira coisa que a gente faz é descobrir o que ele está pedindo, né? Ele fala assim, ó, qual o aumento de comprimento que sofre? Aumento de comprimento é essa variação, né, de comprimento. Variação é o ΔL, é o quanto vai dilatar. Então, o que ele quer é qual é a variação do comprimento. Se ele quer a variação do comprimento, ele tem que te dar agora o L0, o alfa e o ΔT. E ele te deu, né? Deixa eu anotar aqui, eu vou anotando, mas daqui a pouco vocês vão ver, certo? Porque está compartilhado na tela. Vamos ver, ó, ele falou que o trilho tem 1000 metros a 0 graus Celsius. Então, 1000 metros é o comprimento inicial. 1000 metros a 0 graus Celsius. E vai passar para 40 graus Celsius. Então, a gente tem uma variação de temperatura aí, né? Foi de 0 para 40, variou 40. E ele falou também o coeficiente de dilatação linear desse material, do ferro, no caso, 12 vezes 10 a menos 6. Gente, se tiver dúvida, pode mandar no chat, tá? O chat está aberto aqui no computador. E se tiver dúvidas e esteja com vergonha, pode mandar no chat privado. Só que aí vocês mandam para o Alexandre, que está compartilhando a tela, né? Tem 2 Alexandre aí, certo? Porque aí eu consigo ver no computador, tá? Então aqui a gente já extraiu as informações, voltamos aqui para o papel. Eu anotei o que ele falou, o L0 1000, delta T 40, o alfa 12 vezes 10 menos 6. Tendo isso, a gente agora substitui na fórmula. Basicamente é isso. Ele quer o ΔL, o L0 é 1000, o alfa é 12 vezes 10 a menos 6, vezes o ΔT 40. Para a gente fazer isso, né? Fazer isso aqui sem calculadora complicava um pouco. Vocês tiveram sorte, né? Que a gente nunca precisou mais excluir a calculadora da nossa vida, né? Porque vocês podiam usar a calculadora em casa. Fazer isso sem calculadora, eu iria sugerir a gente passar esse número e esse número para notação científica. E se a gente passar para notação científica, vai ficar 1 vezes 12 vezes 4, que é muito fácil de fazer, né? Só que nesse caso aqui, como a gente já tem a calculadora, vamos usar para adiantar, né? Fica 1000 vezes 12 vezes 40, que deu 480 mil, certo? 480 mil. A potência a gente não mexeu com ela, então fica 10 elevado a menos 6. Agora o que a gente faz é tirar esse menos 6, andando 6 vezes para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou 0,48. Se a gente usou no L0 metros, a resposta no ΔL é metros, certo? Se a gente tivesse usado em centímetro, aqui é 100 centímetros. É sempre a mesma unidade os dois. O L0 e o ΔL sempre tem a mesma unidade. E nesse tipo de exercício, a gente não precisa mudar, tá? Se deu em centímetro, não precisa passar para metro. A única coisa que precisa é que esses dois têm que estar sempre com a mesma unidade. Às vezes o exercício dá o ΔL, dá o L0, que é o alfa. Aí você tem que olhar. O ΔL está na mesma unidade que L0? Porque tem que estar. A gente não pode trabalhar na mesma fórmula com L0 em metro e o ΔL em centímetro, tá? Tem que ser sempre a Professor, mesma unidade. Oi. deixa eu fazer uma pergunta. Se eu quisesse deixar o resultado, porque eu vi muitos exercícios quando o senhor foi fazer a correção, que tinha muitos resultados que eu tirava da, da notação científica e estava em notação científica. Tem algum problema deixar em notação científica? Não, não tem. É o seguinte, esse número aqui está certo, né? Porque esse número é a mesma coisa. A única diferença é que esse aqui está com a potência, né? Então tá diferente desse só na forma de expressar, mas significa a mesma coisa. A questão é que quando a gente tira aqui dessa potência, ficou 0,48 metros. A gente consegue entender esse número, né? 0,48 metros eu tenho mais noção do que 480 mil vezes 10 a menos 6 metros. A gente não consegue imaginar esse número, mas consegue imaginar esse, né? 0,48 metros é
quase 50 centímetros, certo? E se for numa questão discursiva, numa prova minha, por exemplo, eu não importo deixar, tá, com a potência. A questão é que, se for de marcar X de um vestibular ou do Enem, possivelmente não vai estar em nenhum desses dois jeitos aqui, ó. Ele vai estar em notação científica mesmo. A notação científica, esse número aqui, ele, antes da potência, tem que estar entre 1 e 9, né? 1 e 9,9, não pode ser 10. Então, significa que na hora que andar com a vírgula, ele ia parar com a vírgula aqui, tá? Então, a gente ia continuar com potência. O ΔL pode ser escrito assim também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 4,8 vezes 10 a menos 1 metro, tá? Essa é outra forma de escrever. Essa aqui está na notação científica, porque esse número aqui está entre 1 e 9. Tá? Se fosse marcar X, ia ter esse valor lá, tá? Esse que ia estar lá. Certo. Nem Entendi. esse, nem esse. Não há prova discursiva, eu não importo deixar esses dois, tá? Mas a gente tem que saber chegar na resposta final em notação científica, tá? Sabendo, não tem problema, tá bom? Mais alguma Certo, dúvida? obrigada. Nada. Vamos fazer mais, então, mais algum aqui. A gente pode fazer a A2, bora lá. A2 é boa também. Uma barra de determinada substância é aquecida de 20 para 220 graus Celsius. Então, ele já te deu variação de temperatura aí, que foi de 20 para 220, variou 200. Certo? Seu comprimento, a temperatura 20 graus Celsius. 20 graus Celsius é a inicial, então o comprimento inicial é L0. Não é ponto, então não é 5.000 centímetros, são 5 centímetros, certo? 5 centímetros. A temperatura de 220 graus Celsius é de 5,002 centímetros. Então agora aí a gente já tem não a variação, mas o comprimento final, que é só o L, que é 5,002 centímetros. Eu termino no coeficiente de dilatação térmica linear, ele que é o alfa. Seguinte, vamos partir aqui para voltar para minha mão. Gente, esse exercício, ele deu o ΔL, né, não de forma direta, mas ele deu o ΔL. Então, na hora de jogar aqui na fórmula, ΔL igual a L0 vezes o alfa vezes o ΔT, ele não pediu o ΔL, porque ele já deu. Ele deu o ΔL, deu o L0, deu o ΔT. Ele quer que a gente calcule agora o alfa. Lembra que eu falei para vocês que o ΔL e o L0 tem que estar na mesma unidade? Vamos lá ver se está, né? Ele deu o ΔL da seguinte forma, dando o L inicial, que é 5, e o L final, 5,002. ΔL é o final menos o inicial, né? Se a gente fazer 5,002 menos 5, o ΔL fica 0,002 centímetro. Centímetro, pode jogar na fórmula. 0,02 igual a o L0, 5. O alfa é o que a gente quer descobrir. E o ΔT, 200. Né? Nesse caso, a gente multiplica o 5 vezes 200. Aqui fica 0,002 igual a 5 vezes 2, 10, 0 vezes alfa. Ficou assim. A gente pode inverter tudo, né? Igual uma questãozinha de função de primeiro grau. Tô vendo que vocês estão mandando no Menda, eu vou tirar um print aqui também dos participantes. Peraí. Certo. Beleza. Então, o que a gente pode fazer é inverter, para ficar mais fácil. Eu posso passar esse 1000 já dividido, mas eu prefiro a gente deixar da forma que a gente costuma conhecer, que é assim, ó, 1000 alfa, que é igual a 0,002. Vai ficar alfa é igual a 0,002 dividido por 1000.
Gente, tendo um calculador, essa conta fica fácil. Mas imagina você está lá no Enem e tem que fazer essa conta aqui, sem usar a calculadora. 0,002 dividido por 1000. Você vai lá colocar 0,002, colocar uma chave, colocar 1000 aqui. Você vai fazer isso? Não, de preferência não faça isso para não te confundir nem perder tempo. A minha sugestão é você lembrar de passar isso aqui para potência, né? Que não é difícil. É só você lembrar que esse número aqui começa com 0, ele é menor do que 1. Eu vou andar 3 vezes e vai ficar um número negativo no expoente. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3. Então vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 3. E o 1000, a gente vai andar para o outro lado, vai ficar 1 vezes 10 elevado a 3 positivo. Né? A diferença é que esse negativo e esse positivo. Posso cortar? Não, não pode. Mas a divisão ficou fácil, porque 2 dividido por 1 a gente já sabe quanto que é. 2 dividido por 1 é 2, certo? Agora a potência, eu ensinei vocês em sala. A gente conserva a base, que é 10, e na divisão a gente subtrai o de cima menos o de baixo. O de cima é menos 3, menos o de baixo. Menos 3 com menos 3 dá, a gente soma e conserva o sinal, né? Vai ficar menos 6. Então a potência, 10 a menos 6, né? Então a potência é 10 elevado a menos 6. 2 vezes 10 elevado a menos 6 pelo grau recíproco. Tá? Se você tivesse calculadora, né? Se você fez isso aqui no calculadora, ficaria assim, ó. Sem passar para anotação. Você pega o 0,002 dividido por 1000. Ficou 0,1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Né? Se fosse marcar X, não ia ter. A gente ia ter que passar para notação científica nesse caso. É andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes 10 é menos 6. Voltamos para o número que a gente chegou. Essa conta aqui é mais fácil de fazer de cabeça, né? Quando a gente não tem calculadora, que é na maior parte dos casos de prova, tá? Tem mais detalhe? Tem, né? Você tem que lembrar da regrinha da potência, certo? Mas, gente, eu sugiro fazer assim, né? Porque a gente treina as potências. O ano que vem vocês vão mexer demais com potência lá em eletricidade, tá? Aí, pra gente não precisar ficar revendo, você ficar perdendo tempo, tendo que aprender de novo, né? Ou tendo que aprender de verdade, é melhor aprender agora, que você chega lá no terceiro, pronto, certo? Mas então, com relação a esse exercício aqui, vocês têm dúvida? Deixa eu ver aqui. Não. Ninguém falou nada no chat de dúvidas. Beleza, então, gente. Por hoje é só, tá? O exercício que eu passei lá para vocês é sobre isso que eu expliquei hoje, então dá para fazer agora, tá? A listinha é bem pequenininha, não vai demorar para vocês fazerem. Faz lá, manda lá pra gente. Na semana que vem a gente continua, certo? Muito obrigado a todos que participaram e um bom dia. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu, professor. Tamo junto. Falou.